Bom dia, bom dia. Quero deixar para você uma devocional um pouquinho mais alargada. Nosso texto é capítulo 22, versículo 15 ao 21 de Mateus. O contexto é os judeus tentando de todas as formas desqualificar Jesus. E aqui eles usam a força dos herodianos. Pesquise depois e veja um pouco sobre o que vem a ser os herodianos. Bom, e esses herodianos vieram para Jesus com a questão se era lícito ou não pagar tributo. A ideia deles era criar para Jesus uma situação complicada. Se Jesus dissesse sim, os judeus ficariam muito chateados com Jesus e creria que Jesus não era alguém que dizia ser, porque também estava vendido ao Império Romano, que cobrava deles impostos. E se Jesus dissesse que não, talvez ele ficasse bem na fita com os judeus, mas arrumaria um problemão para o Império e ficaria mais fácil de prendê-lo. Aí Jesus ele resolve essa questão. Diz o texto que Jesus pede uma moeda. Mostra-me uma moeda do tributo. De quem é esta esfinge e inscrição? E eles responderam para Jesus: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nosso texto devocional parte daí, porque eu entendo que quando Jesus faz isso, ele não está dividindo o reino entre reino dos homens e reino de Deus, poder de Deus e poder dos homens. Não creio nisso, eu creio que o Senhor é poderoso sobre todos e todas, sobre qualquer coisa no universo, desde o macro ao micro. Ele é Senhor sobre todos. Então quando ele diz, dai a César o que é de César, ele diz que César tem poderes de governo, que César tem poder de ação, enquanto isso tem referência com César. E isso vale para o governante atual, isso vale para os governantes que passaram. O que é dele, deixe com ele, que ele administre. Mas querer que ele vá ingerir sobre tudo, até em instâncias que não é dele, em funções que não é dele, é de fato transigir com a idolatria. O Senhor não está colocando dois reinos absolutos, mas o poder de reinar enquanto o mesmo não ofende a Deus. Então dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E a Deus pertence todas as coisas, e todas as coisas nesse mundo que cobram de nós deve ser sempre vista se é permitido por Deus. Exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia. Quando ali chegaram, pediram para que, ou exigiram deles que comessem as comidas consagradas aos ídolos. E com quanto eles serviram muito tempo naquele reino, nesse quesito eles disseram, não vamos fazer isso. Depois você vai ver também, mais uma vez, Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitando a ordem de adoração a uma imagem que o rei tinha construído, um obelisco lá na planície de Dura. Um outro exemplo disso é quando você pega no Novo Testamento, Pedro e João são libertos, mas com um porém, eles não poderiam falar mais de Jesus. E Pedro e João disseram para as autoridades que ali cobravam deles isso, dizendo: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19. Então sim, é de César, tudo bem, vamos servir, vamos honrar, mas está ofendendo ao nosso Deus? Não, isso é de Deus, isso não pode ficar na mão de César. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está, para mim aqui, descortinando um palco onde as pessoas que se dizem do Senhor vão se mostrar se são do Senhor mesmo ou adoradores de algum outro. É interessante que quando o povo sai do Egito, Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 10, Moisés demora, tarda, eles pedem para que Arão produza um Deus. Arão construiu o bezerro de ouro, é o primeiro na história. E depois que feito, Arão diz: esse é o Deus que libertou vocês do Egito. E hoje a gente tem dito que o Deus que libertou-nos da escravidão muitas vezes são pessoas, muitas vezes são líderes, muitas vezes são estados, muitas vezes é a economia.
Deus tem o hábito de expor nossa fragilidade quando, ao invés de confessá-la, escondemos. Então eu queria dizer para você que uma das fragilidades humanas é atribuir a coisas, atribuir a pessoas, atribuir a entes o que deveria ser tributado só a Deus. Ou transigir, mesmo sabendo que Deus não concorda, porque de alguma forma aquele líder, naquela questão, nós estamos mais pendentes a ele, a aquilo, do que a Deus. É um perigo. É um perigo que a gente vê que Jacó incorreu. Capítulo 28, versículo 18 ao 22 de Gênesis, nós vemos que Jacó, filho de Abraão, pai da fé, né, neto do pai da fé, ele decide adorar ao Senhor. Mas em Gênesis 31, versículo 34, diz que havia um ídolo do lar na casa de Jacó. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel capítulo 19, versículo 13, diz que havia um ídolo no lar de Davi, na casa do homem segundo o coração de Deus. Temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia ela é muito clara em expor essa fragilidade, essa tendência humana em substituir coisas, seres, entidades por Deus. Até porque Deus é o que vai ser servido, Deus é o que requer, Deus é o que coordena, Deus é o que manda, Deus é o que define. E muitas vezes nós queremos alguém que defina ao nosso favor, que nos favoreça, que trabalhe em nossos interesses. Então, você vê isso quando o povo sai do Egito e entra na terra de Canaã. Quando eles estão com problemas com a chuva, ao invés de buscar o Deus vivo e verdadeiro para saber por que estavam sem chuva, ou então confessarem o pecado e rogarem a Deus que mandasse chuva, eles adoravam a Baal, que era o chamado Deus da chuva. Eles queriam um Deus que os servia e não queria servir a Deus e corrigir sua vida a partir de Deus, para que Deus então talvez desse a ebenesse dele. Quando queriam filhos, adoravam a Astarote, ao invés de se quebrantarem e pedirem para que Deus fosse graciosos com eles. Ao invés de buscarem de Deus cura quando a enfermidade vinha, buscava de Reshef. Quando queriam prosperidade, buscavam de Astarté. Ou seja, criavam deuses que cuidassem deles. O problema é que todas as vezes que nós construímos deuses, a Bíblia diz que nós nos tornamos igual a eles. Esses deuses, eles eram sem potência, porque não passavam de criação, não ouviam, não falavam, não se relacionavam. E assim se tornaram aqueles que se enveredaram na adoração a eles. Hoje nós temos os deuses modernos, o Deus Estado. Sabe, quando a gente quer saber que se uma criança pode vir a viver ou pode ser tirada do ventre de uma mulher, nós já não consultamos mais as Sagradas Escrituras. Nós queremos saber o que o Supremo Tribunal diz. Nós queremos saber o que os nossos arquitetos da lei podem definir como direito à vida. E se essa tem direito à vida ou só aquela que está carregando essa criança no ventre. Quando queremos saber se uma pessoa pode acabar com a sua vida ou não, ao invés de recorrermos às Sagradas Escrituras, vamos ouvir as perspectivas do Estado e dos seus poderes sobre a eutanásia. E assim serve para a pena de morte, e assim serve para qualquer outro tipo de legislação. Sim, eu creio que o Estado ele pode ingerir, mas sempre sobre a aquiescência de Deus, sempre sobre a direção do Senhor, sempre colocando no embate o que Deus diz. Só é permitido que César reine quando César não ofende ao Senhor. Então, às vezes nós vemos pessoas tributando ao Estado algo que deveria ser tributado a Deus. Eu entendo que as pessoas que não conhecem a Deus, que têm uma perspectiva diferente nossa,
da nossa, bíblica, não precisa de concordar comigo, mas é lastimável quando eu vejo crentes adorando o Estado e tributando ao Estado algo que deveria estar na mão de Deus. E ao mercado também é outro Deus contemporâneo que define no que investir, que define o que tem valor, que define o que é importante. É lastimável percebermos que esses ícones modernos estão recebendo as moedas do tributo que na verdade não deveriam ser dadas a eles. Eu queria encerrar essa reflexão dizendo primeiro um alerta. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Todos aqueles que entregam o tributo na mão errada, todos aqueles que não veem a Deus em primeiro lugar, eles estão incorrendo na ira de Deus, porque Deus disse que a glória dele, ele não dará. Ele não dará ao Estado, ele não dará aos políticos, ele não dará aos presidentes, ele não dará ao Senado, ele não dará a ninguém. E Deus há de pesar a mão sobre nós, como igreja, quando nós não entendemos que primeiro é o norte de Deus, é a direção de Deus. E orar para que o Estado possa ter consonância, às vezes através da nossa própria influência, para fazer aquilo que Deus ensina. Então, esse é o alerta, mas também o desafio, para a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, não nos ajoelharmos nesse campo vasto onde tantas pessoas têm adorado diante do Estado. É deprimente, digo eu, como tantas pessoas são cegas quando o assunto são partidos, seja da ala conservadora, seja da ala liberal, seja da ala de esquerda. Como buscam transformar os seus líderes em Deus, em porta-voz de Deus. Como os vejo muitas vezes dizendo: eis aqui a esperança, eis aqui o libertador. O libertador é só um, e esse mundo vai de mal a pior. Então não se dobre diante de candidato, não se dobre diante de instâncias, quando na verdade só deveríamos dobrar diante de um que é Deus. E se dobrarmos, não dobremos diante dele, mas por eles clamando misericórdia. Queria também desafiar você a exemplo de Jó, mesmo nas crises, mesmo nessas dificuldades, não ter um Deus comercial que só vai ser adorado por você, se você o abençoar. Jó perdeu tudo, mas adorou ao Senhor. Que possamos fazer como Jesus, dar um basta nisso, dizendo como ele disse ao diabo: arreda de Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás. Longe de nós qualquer contemplação e doação ao Estado que não lhe pertence. E tudo que oferecermos e tributarmos a ele como súditos, não o façamos sem primeiro perguntar ao Senhor: Senhor, é lícito aqui? É lícito nesse local? É lícito dessa forma? Porque todo o nosso tributo, toda a nossa honra tem que ser dirigida pelo Senhor, que é Senhor sobre tudo e sobre César. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e um dia de paz e de reflexão para você. Forte abraço.